Angelino Mucello, com 2 S, 2 L. E minha idade é 78 anos. Com um sapo. Na verdade, eu nasci na Várzea Paulista, Jundiaí. Mas eu fui um dos únicos de casa que nasci no hospital. Então eu sou de Jundiaí. Minha profissão é tocar, fazer musiquinha, música de... Estava lembrando hoje ainda com o Guilherme de jingles, né? Jingles. Fiz bastante. Viu? Então sua profissão é músico? Músico. Eu sou baixista da banda do Brejo ainda. Baixista da banda do Brejo, fundada por... Você foi um dos fundadores, né? Fui eu, Luiz Ceará, Zé Amaral, Zé Luiz. Muito bem. Mas a minha turma está aí. Eu digo aqui, eu não fiz a conta, mas eu cheguei com 71 anos. Como foi a sua infância? Minha infância foi musical. Meu pai era sanfoneiro. Com 6 anos, ele já me levava com ele tocar em festa, em fazenda, casamento, sabe? Ele me fez um bombinho e ele... Nossa, eu sentava do lado do baixo, que eu ouvia melhor tudo. E ouvia meu bombinho também. Ah, que lindo. Tinha festa italiana, tinha em Valinhos. Eu gostava assim pelo nome da tradição. E comidinha assim variada, sabe? Não só por causa de comidinha, mas... Claro, música, né? Gosto de comidinha, música. E aqueles bailes grandes na fonte, aqueles bailão com a banda do Brejo, aquilo sempre foi querido, foi... Tem história, né? Eu sou amigão do Valmir, e a gente fala sobre isso. Eles estão sendo obrigados a parar. Isso aí vai virar torres. Uma pena. Fonte Sônia, eu não deixava de ir. Tinha paixão, tinha uma roda. Tinha uma roda de água lá. Que a gente, sem água, e a gente ia lá virar, brincar, ia cachoeira. Espetacular lá em cima, né? Meio perigoso, mas é só tomar cuidado. Falta de muita coisa, né? Até de cinema. Eu não perdia um Mazzaropi, eu gostava de coisa simples assim. Sim. Como eu falo numa música, por perto de um cinema legal, Oscarito, Mazzaropi, Lauren Bacall. Era ligado em cinema. Eu sempre, graças a Deus, fui querido. O cara que passava o filme me levava na cabine para ouvir música. Era um belo som lá, hein? Isso não encontrava. Belo som em qualquer lugar. Na cabine do cinema era espetacular. Cine Brasil, Cine da Paz. Da Paz. Olha, o BEP era... Saturno. Isso. E baile, você sente falta de bailes, grandes bailes? Grandes bailes. Encontros? Sinto muita falta. Festas? Festas. Sem ser a festa do figo, né? A festa do figo até hoje, tradicional. Né? É assim, em Valinhos, como eu falei, no meu sofá ali, ó, ali dentro tem um daquele... que você deita, você sobe e tal. É meu lugar favorito. Aqui tem outro aqui, olha. Tem outro sofá aqui também. Até eu falo que não orna, mas é gostoso. Viu? Aqui tem um ventinho, aí um ventinho. Relaxa, né? Relaxa. Eu não saio mais muito, não. Mas fui, por exemplo, ver o Roupa Nova sexta-feira. Ah, é? Em Jaguariúna. Eles vieram. Com direito a entrar no camarim, prosear com os caras. São amigos, viu? São amigos. São amigos. Então ficaram felizes com a sua presença? Ficaram muito. Com certeza. Ficaram. O Gui foi também. Foi? Foi. Ele te acompanha bastante, né? Puta, é meu parceiro. Amigão, né? É assim, uma história curiosa. Tinha tantas que eu saía com meu irmão por aí fazer serenata. E a gente foi fazer uma serenata com um juiz aqui. Nós erramos, eu estava
fechado, e nós pulamos um muro. Tá. Mas não era o muro do juiz, era outro. Essa história foi demais, né? E a gente comentava. E tinha na Vila Gessi também. Tinha a Vila Gessi. A Vila Gessi era um lugar romântico. Era bonito. A gente chegava quietinho, mas não podia fazer um barulho. Aham. Vicente não deixava. Tá. Vicente Casa da Cultura. Sim, o Vicente, Ele... seu irmão. E aí uma vez nós chegamos quietinho e tinha aquelas peças de alumínio no chão que elas quaravam a roupa. É quará que fala. É, Quará. O Ayala chegou direto pisando naquilo. Blé, 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 acabou a serenata. Acordou a vila inteira. Acabou. Hum. Estragou. Saímos, voltamos sem fazer a serenata. Aham. Isso aí foi marcante demais. Marcante. E ela casou em 29, ele tinha uma irmã linda, por sinal, eu, Dona, e a outra, eu achava que era a cara da Doris Monteiro. Ah, é? Eu até paquerava um pouco, mas eu era menino. Uhum. Ela já era mocinha. Mas eu nem sabia. Uhum. Ela nem sabia. Uhum. Então isso era coisa fantástica, sair por aí, muita serenata. De repente era 2 da manhã, vão para Itatiba. A gente ia fazer serenata com um menino tetraplégico, Nossa, que o bonito. Eduardo. O Eduardo, ele tá, até hoje ele ficou um senhorzinho. Que bonito. E a gente fala com ele, liga, ele, claro que só escuta, mas ele faz o gesto dele, né? Que bonito. E a gente toca, faz música, grava uma boa, 2 é você. Ele, sabe? Que lindo. História, alguma história, Gui? Muito. Tem muitas, Você né? fazia parte com seu pai? Ah, eu vivi bastante coisa, né? Ele tá contando aí coisa de mais de trás lá, né? Ele era um pouco aí novo ainda, É. Pegou mas ele acompanhava, viu? É. Opa! O estúdio, quem deu essa pegada no estúdio foi ele. Foi ele. Foi. Por exemplo, tem uma potência dentro do estúdio, potência que dá o gás no som, né? Sim. E tinha um ronquinho incomodativo. Uhum. Ele falou, vou pôr do lado de lá, nós temos mais uma parede do lado de lá, Sim. que, por sinal, deixei um corredor lá para eles descerem de carrinho. Ah, Olha, na rua, né, tinha sempre um cuidado, né? uhum. Mas eles desceram acho que 8 vezes. E lá Legal. ele fez questão de provar e fez para mim. Furamos a parede, que é de 1,5 tijolo. Tijolo mesmo. Então a parede é assim, ó, de casa. E furamos a parede e fizemos um lugar para pôr a potência e não tem mais barulho dentro da técnica. E coisa assim, ó. Que E lindo. uma compra de um teclado fantástico. Ele pequenininho, agora que eu lembrei bem disso, eu dei-lhe um Cássio, era um teclado infantil. Mas ele de cara ele já pegou um selo de um que ele adora um Yamaha chamado DX7. Ele colou lá DX7. E ele tocou uma música na festa do Figo, Olha. com 11 anos. Puxa. E eu fazia musiquinha para ele, mas não era musiquinha babaquinha, né? Não, era. Um dia ele chegou de um bailinho, eu falei, e aí? As menininhas muito cocô. Ah, Eu fui num bailinho na garagem do vizinho, mas as menininhas eram muito cocô. Muito cocô. aí Ficou legal. E ele tinha uma banda. Olha, tocou. com 12 anos. E a moçada pedia para eles tocarem A música da menininha cocô. Uma outra vez também, ele foi num baile, chegou triste pra caramba, não me deixaram entrar. Falei, o que, rapaz? Pô, vou te fazer um negócio, senta aí, eu fiz uma carteira de bicão.
válido para entrar em qualquer festa ou embalo. Não sei o quê. E usei um plástico durinho que eu tinha e dei para ele. Ele chegou 1h30 da manhã. E aí? Sucesso! Só que agora o pai tem que fazer mais umas 30. É, para cada lugar que ia. Isso é história. Por exemplo, eu vinha ter um comício, e estava no show uma vez do Jair Rodrigues. E ele me conheceu, a gente se via às vezes no almoço com as estrelas. Sim, Do Ayrton Rodrigues, e a mulher dele é a Lolita. Lolita Rodrigues. Isso. E ele me chamou. Vem aqui. Como ele chama? É Sapo? Vem aqui, cantar uma comigo aqui. Aí ele foi esperto. Ele cantou a parte que dava pá, e deixou para mim. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um rap na época já. Mas eu não sei o que ele faz. Ele falou, você é danado. Jair, formidável, viu? Conheci todo mundo, Vitali, né? Elis, conheci todo mundo. Eu lembro, a Rita Lee, minha sobrinha Nina, ela me deu 3 LPs. Aí pega um autógrafo. Claro. Uma que eu entrei pelo camarim. Ela já, e aí, tá de boa e tal? É uma simpatia. É, E eu pedi o autógrafo. autógrafo. Aí aqui a escada do palco aqui. E os caras atacando lá. Rita, sobe. Vou atender o Broto primeiro. Eu era o Broto. Né? E ela deu um autógrafo. E depois ela falou, onde fica o público? Era no Guarani. Estava aqui, né? Eu falei, lá. Ah, que legal. Beijo. Me deu um beijinho. Subiu a escada e fez um puta show. Uma outra vez eu fui em São Paulo, que o marido dela, César, vendia uns pedalzinhos de guitarra. Ele foi para a Argentina, ele trouxe 20, né? E ele, muito querido para mim, vendeu, eu comprei um dele. E nós fomos para São Paulo buscar. Eu liguei isso para Elis. Ela falou, o César está no banho. Você poderia ir no estúdio tal, às 3 da tarde, no estúdio Sonima? Claro, nós vamos estar lá gravando. Aí não deu 1 minuto, ela era danada também. Falou, o César não estava no banho, ele estava cagando. Essas coisas pode falar, né, não? Claro. Claro que sim, pô. Claro. Eu sou assim, viu? Eu sou assim, não. Mas o marido dela não era o Roberto de Carvalho? Da Rita Lee? Você está falando da Rita Lee? Não, ele foi bem depois. Ela era casada com outro? Carline. Carline, aquele guitarrista, meio feio. Eu falava que ele era feio. Mas ele dava uma namorada com ela também. Mas assim, né? Sei, eu achei que era o Roberto Carvalho. Carvalho foi bem depois. Foi o Ney que trouxe ele aqui. Foi o Ney. Foi o Ney. E o Ney é um espetáculo. O Ney é. Fui ver um show dele no Rio. Aí ele viu que a gente era simplão. Eu com o circuito e meu sobrinho. E ele, senta aí. Eu faço minha horta. E não era alface, era arfácia. E ele falava comigo, eu planto arfácia, armeirão, até alguma couve. E, puta, simpatia, demais. E ele sabia que eu tinha uma banda. A turma sabia. O Roupa Nova, eles ficaram fã da gente. Eles tinham uma banda lá no Rio. E a gente aqui já. Então, essa amizade nasceu sem a gente ver a cara. Um dia eu cheguei ali, foi no clube de militar, círculo militar. E ele estava dentro de um lugar lá, meio assim, ele fez, Sapo. O Ricardo pegou disse. E agora ele está carequinha, ele tinha um cabelo. Sapo, vem cá. Fez eu entrar lá. E ele me reconheceu. Por pôster, né, por aí.
E assim, o Nando é amigão, nossa. O Kiko, o Paulinho, Sei. que subiu, né? Subiu, desceu, ou tá de lado. Nós estamos em nada, né? É, Pô, aqui é um nada, hein? Já pensou já. nisso? Já pensou? Já. Eu penso muito. E é tudo, né? E é tudo, É tudo que eu quero. Esse planeta aqui, meu Deus, com certeza. adoro. Nadei muito, sabe? Uhum. Tomei banho de cachoeira pra cá. Nossa! Viveu muito, né? Que Sim, bom, que bom. sim. A importância É. é uma delas. É. Eu moro aqui, Hum. minha vida é aqui. Uhum. Né? Eu, como te falei, tudo que eu tinha que fazer de coisa bacana, assim, eu fiz. Eu cantei no coral da igreja, aqui na Santana, Santana. que ela é vó de Jesus, viu? Sim, ela é a avó de Jesus. É vó de Jesus. E aí vinha música nova, em latim. E a professora Eneida começava, canta-te Domino, e eu cantava junto. Eu repito, mas como você lê? Você lê? Não. Mas como? Eu não sei, tem uma lógica aqui, hein? Tem uma lógica. A melodia vem. Aconteceu isso. Eu fui analisado na Unicamp de ter ouvido absoluto. É um perigo. Tem banda ensaiando aqui, eu desço lá e falo, pô, acorda sol aí, afina acorda sol. O menino ia lá, desafio. Como? Olha, eu escutei, eu moro aqui. É incrível. Então, essa importância, aqui tinha umas 7, 8 bandas de garagem. Nossa. É. E eu, com o maior carinho do mundo, eu dava aula para eles. Aula daquele meu jeito. Punha as notas, né, para eles. E cifra essa, por exemplo, Lá é A. Eu já punha Lá, porque não até ele aprender cifra. O Dó é o C. E aí vai, o Ré é o D. Mas eu punha Ré maior ou Ré menor. E ainda dava uns toquinhos para o baixista, um toquinho para guitarra e repertório. Era tudo igual. Então eu fazia para eles uma leitura, né? Um repertório para eles tocarem. E tinha, sem exagero, 7, 8 bandas. Nossa. Tem amigo até hoje que, pô, meu professor. Ou teve um esses dias que eu preciso encontrá-lo. Meu mestre, pô, mas me deu um abraço. E eu não sei quem é, não lembro. Não consegue lembrar. É tanta gente, né, que passou pela sua vida, né? Muita gente. No baile a gente falava que a gente casou de pessoas aqui, né? Porque conhecia no baile, sabe, pirava dançar, ia dançando mais perto, ia se chegando, quando via, começava a namorar. Isso no Brasil, por aí, tudo, né? O Brasil inteiro. Respeitar a cidade, respeitar. Não destruir nada, ao contrário. Tem coisa errada. Liga para alguém, um secretário do prefeito, alguém assim, aliás, o prefeito, muito bacana. O Franklin. Eu falei, o pai, acho que era fã, né, do Franklin lá. Pode ser. Tem jeito. O cara gostava de extraterrestres. Ele tem o maior desse Ser pirâmide. aquele pico enorme. O dele é o maior, é uma pedra só. E ele tem no sítio dele. Meu genro, hoje em dia, vai levar pessoas para passear em Nova York e vai também para a terra do Franklin. Onde ele tem um sítio e está lá preservado. Então, Franklin Roosevelt, né? Franklin Roosevelt. Isso, Roosevelt. Franklin. E diziam
que ele tinha contato com os extras. E como eu Ah, é? gosto de extra pra caramba, Ah, você gosta? eu gosto. Você ouviu aquela série do ET de Varginha? Vivi. Viu, né? Mas na época, eu estava tocando em Varginha, tinha uns lá que tirava sarro, falava que aquilo foi uma besteira. Mas a maioria ainda acreditava no ET. Nós somos uns, né? Porra, se você pensar, que coisa mais fantástica, né? Você nascer da sua mãe, né? Meu Deus do céu. Nossa, é fantástico mesmo. Meu nome é Fernando Roberto Poli, tenho 54 anos, nasci em Valinhos, sou analista de sistemas, né? Mas hoje trabalho mais como artista plástico. A infância foi muito boa. Morei até os 7 anos no sítio, né? Do seu João Bianchi, nós morávamos lá. E depois eu fui morar no Bom Retiro 2, aqui em Valinhos. Não tinha asfalto, não tinha nada. E era legal porque eu tinha meus tios que tinham sítio lá, dos Sperlich. Tinha muita gente dos Tordim, dos Trombeta, que também eram parentes nossos lá, né? Que a gente conhecia. Então tinha o bairro do Ribeiro ali, a gente conhecia muita gente ali. Eu gostava muito de uma festa que chamava a Festa do Folclore, que tinha no mês de agosto, né? Que eram feitas na Praça Washington Luiz. Eu gostava muito disso daí. É um evento que trazia, né, o que falta aí pra gente, né, da parte de cultura, trazer as coisas, assim. Eu vejo às vezes o pessoal falar, hoje é dia de Halloween. Não, cara, aqui não é Halloween, aqui é Saci Pererê, aqui é Busto de Cabeça, aqui é Boitatá. Então são coisas, o folclore brasileiro é muito rico, né, muito rico. Então acho que é uma coisa que a gente deveria investir mais. Valinhos, eu sou minha família é italiana, sou descendente de italiano, né? Sou bisneto de italiano. E tanto por parte os lados paternos, né? Meu avô e minha avó. E o que eu sinto falta assim, é um pouco mais da tradição, trazer alguma coisa mais da tradição ítalo, né? Então eu vejo esses dias eu estava na festa do Figo, achei bacana aquele pessoal falando assim, mas nenhum falava italiano, parlava, né? Então eu acho assim, um pouco fazer um negócio fazer essa criançada hoje entender da onde a gente veio, como é que a gente chegou, por que a gente tem essa cultura, por que Valinhos tem figo, por que Valinhos tem uva, por que trouxe, por que tem o vinho, o que é isso daqui, por que tem tantos sobrenomes, tanto, não só italianos, mas como outros, né? E assim, então eu acho que o que eu sinto falta disso aí, eu acho que teve uma época que tinha uma festa que fazia no Parque Municipal, acho que era a festa do queijo e vinho, coisa assim. Acho que teve alguns anos, mas isso faz coisa de 30 anos atrás. E eu achei que isso podia ter sido uma tradição. Poderia existir isso daí. Hoje, acho que por causa da minha infância, por causa de muita coisa, assim, o lugar que me marca muito é a festa, a Washington Luiz, a Praça Washington Luiz. Eu acho que é um lugar que está no centro da cidade, tem muita história ali. Fizeram uma reforma ali que perdeu um pouco a tradição, tiraram acho que podia tirar por causa de higiene e tudo lá, mas deveriam ter deixado como um patrimônio onde criavam aquelas pombas, tudo lá. Fechasse, né? Fazia alguma coisa diferente ali, mas deixasse aquele desenho que tinha, aquele lençol d'água que tinha ali, a própria fonte luminosa que existia. Era outra época, talvez não existisse as doenças que existem hoje, não existisse, mas eu acho que dá para ser contemplado isso daí com um pouquinho de cuidado. É um lugar tão bonito, é o centro da cidade. Nossa, eu passei minha infância ali, de domingo a gente era o ponto de encontro, isso na década de 70, a família valinhense ela. Eu lembro muito pouco,
Mas meu pai trabalhava na Gessilever na época e eu devia ter uns 6 anos de idade. 6 anos de idade e nós só vamos assistir um show na Gessilever com originais do samba. Isso eu lembro muito isso aí. Porque eu lembro do Mussum, que era do originais do samba, e foi um sucesso. E minha mãe fala que eu tinha medo de palhaço, e tinha palhaço, eu ficava com medo lá. E isso aí é uma vez. E uma outra vez que eu fui numa festa do Figo, acho que foi uma das primeiras que teve no Parque Municipal, né? O Monsenhor Bruno Nardini, que veio o Charutinho, que era a Dona Barbosa. E eu lembro que esse dia eu consegui, não sei como, eu subi no palco, eu não sei se foi meu pai que levou, mas eu lembro de um dos Buscelli tocando, pandeiros, coisas lá. Isso aí é uma coisa que a gente marca, né? Valinhos sem ser clichê, né? Eu já morei em outras cidades, assim, trabalhei fora da cidade, assim, mas a gente sempre tem vontade de voltar, né? Tem vontade de voltar. E a importância, pô, eu consegui, eu fui criado aqui, conheci minha esposa aqui, meus filhos foram criados aqui. Então, é tudo, né? É tudo, assim, toda parte. Não perca a essência da cidade. A essência está nos seus antepassados, procurar ver o nome de rua, procura saber quem foi essa pessoa, o que ela fez pela cidade, procura um vereador, faz ele voltar, olha, por que eu fiz isso? Confia na cidade, confia naqueles que você elegeu e cobra, principalmente, né? Aquele que você elegeu. Valinhos tem um potencial muito grande, tem grandes artistas aqui, tem artistas de todas as áreas, tem atletas muito bons aqui, sempre teve. E o que falta às vezes é isso, ó, aquele puxãozinho para a pessoa, né? Uma oportunidade. Eu sou Josefina Aparecida Palácio e tenho 85 anos. Olha, eu nasci na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Por que eu nasci lá, né? É a pergunta. A minha mãe é nascida aqui em Valinhos e o meu pai nasceu em Indaiatuba. E eles se conheceram aqui, né? E quando eles se casaram, eles foram para São Roque, onde morava uma parte da família do meu pai, inclusive os meus avós. Por isso que eu nasci lá. Olha, eu sou professora, pedagoga e sempre trabalhei com educação, sempre envolvida com a educação das crianças, dos jovens, dos adultos. E sou muito feliz nessa profissão, sempre desejei ser professora. Eu vim para Valinhos, eu devia ter 8 anos de idade, quando os meus pais resolveram se mudar para Valinhos, porque a família toda da minha mãe, a família Bissoto, era daqui de Valinhos, né? E então nós viemos para cá. E entrei no Alves Aranha para continuar os meus estudos, né? Quando o Alves Aranha ainda era lá na Rua 7. E então eu fiquei assim, estou aqui há bastante tempo, né? Certo. Me sinto valinhense. Claro. Sim. A minha infância, eu considero uma infância feliz. Desse período que eu vivi em São Roque, não me lembro muito. A gente não se lembra muito de quando a gente era bebê e cresceu um pouquinho e tal. Mas eu me lembro desse período do Alves Aranha, me lembro quando a gente terminou a 4ª série do 1º grau, foi exatamente no ano em que a gente teria que fazer
o curso de admissão, chamado na época, para poder entrar no ginásio. Então, nessa época, como não havia continuidade aqui em Valinhos, né, a gente terminava o primeiro grau na 4ª série e depois, se quisesse continuar os estudos, teria que ir para Campinas. Então, nessa ocasião, que eu devia ter 10 anos, mais ou menos, de idade, o meu pai se decidiu que eu continuaria a estudar. Foi um momento muito decisivo e importante da minha vida, que eu deveria continuar estudando e iria para Campinas. Como eu era muito criança, então ele achou que não seria bom eu ficar indo de ônibus e tal. Então eu fui para Campinas e fiquei 1 ano num colégio interno, no Colégio Coração de Jesus, em Campinas. Lá eu fiz o curso de admissão e foi tão bom isso, por volta de 1955, abriu-se o Colégio Dom Barreto, em Campinas, das Irmãs Missionárias, bem aqui na Avenida Saudade, né, próximo. Logo que a gente chega em Campinas, a gente já se dá ali com o Dom Barreto. Então eu comecei a estudar no Colégio Dom Barreto. Aí eu ia de ônibus todos os dias, a gente tinha várias amiguinhas que também faziam isso, e foi um período muito bom, esse período do Colégio Dom Barreto em Campinas. A gente ia e voltava todos os dias. Então, me lembro, a gente ia pela estrada antiga, né, de Valinhos, Campinas. E teve um momento em que se começou a construção dessa nova via agora, né, que a gente usa normalmente para ir para Campinas e outras cidades. E a gente então via que aquela estrada estava sendo construída e a gente imaginava, como criança, né, na época, como seria ir por aquela estrada tão bonita que estava sendo feita. Então, são lembranças, né, desse período aí de infância mesmo, né, de infância. Então, tinha os momentos de chuva, que o ônibus encalhava na estrada de terra, né? E a gente descia para ver o que estava acontecendo. Então, era um período assim, muito gostoso, muito alegre. A gente participava também nesse período da catequese da Igreja São Sebastião, que a gente frequentava, né, a paróquia de São Sebastião e tinha o momento da catequese. Então, uma coisa que eu me recordo sempre da infância era do cinema, a gente chamava assim, o cinema do padre, porque ele funcionava num prédio ali na rua Cândido Ferreira, e o padre era o Monsenhor Bruno. Ele proporcionava isso para as crianças da catequese. A gente ia lá no domingo e assistia aqueles filmes de faroeste que continuava, sabe, como uma série, continuava, e a gente voltava na semana seguinte. Nesse local também havia uma pequena biblioteca, então me lembro muito, a gente ia retirar os livros de história para ler. São lembranças dessa fase que eu tenho. Bom, a festa do figo, né, que é tradicional, e na nossa época, ela começou ao redor da matriz de São Sebastião. Então, a gente participava muito, porque a família da gente, no caso a minha mãe e as irmãs dela, as minhas tias, elas tinham uma barraca onde elas faziam suco de frutas para vender ali, para colaborar. Então, a gente, como criança, participava muito dessas festas, né? E nesse momento, assim, o que mais me chamava a atenção mesmo era a festa do figo, porque toda a família gostava de participar. O meu pai, o seu Antônio Palácio, né, sempre muito envolvido com a festa do figo, então a gente gostava de participar. Além da festa do figo, mas que bom que ela continua, né? A gente tinha as festas juninas. A gente tinha as festas juninas e, de início, elas aconteciam na rua, né? Ou numa das praças que a gente tinha. Me lembro ali da Praça Washington Luiz, uma praça bonita até hoje, mas que não tem mais festa junina do jeito que tinha. E que eu acho que é uma tradição muito bonita. A festa do folclore, né? Todas as festas que aconteciam aqui na Washington Luiz. E agora eu percebo
Como eu moro aqui perto da praça, eu percebo, continua existindo uma movimentação, mas não é aquela que a gente se lembra da família reunida, né? E havia, assim, uma motivação para essa reunião da família nesse local que era tradicional, que era querido mesmo por todo mundo, né? Bom, o meu lugar favorito sempre foi a Matriz de São Sebastião. Eu acho a Matriz é o nosso ícone, né? Aquele patrimônio histórico com um sentido muito grande, porque eu me lembro na cidade, né, nesse momento, assim, dos 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, 50 mil habitantes, que era o momento mais ou menos da nossa juventude e tal. E a Matriz de São Sebastião era o motivo de todos os encontros, né? O encontro para ir à missa, depois o encontro depois da missa, e à noite, no sábado e no domingo, aquele encontro lá na Rua 7 de Setembro, em que os rapazes ficavam nas calçadas e as meninas ficavam passeando. Então, o Cine Brasil, né? O cinema a gente ia também, o sorvete do Seuzinho Barquese, que delícia tudo isso, né? Era a nossa adolescência, a nossa juventude que acontecia nesse meio, né? Nessa motivação toda de muita alegria, encontro mesmo, né? Com as pessoas. Olha, eu sempre me lembro quando é uma história marcante da história mesmo de Valinhos. E eu me lembro sempre porque foi muito importante. Quando o nosso município, que era dependente de Campinas, se tornou emancipado, foi um grupo de pessoas que se reuniu para que esse grupo, o objetivo era a emancipação do município. Né? Por que continuar dependendo de Campinas? A gente já é capaz, né, de ser uma cidade independente. E bonito isso. E o meu pai participou muito desse movimento, então eu acompanhava e me lembro muito, quando saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que Valinhos era uma cidade emancipada, que já podia ter o seu prefeito, os seus vereadores, ela podia caminhar sozinha, evidente que com o apoio e ainda, né, a ajuda dos municípios vizinhos, que assim normalmente acontece, né? Ninguém vive sozinho. E eu me lembro que quando saiu essa emancipação oficial, no Diário Oficial, o grupo, as pessoas que moravam naquela época aqui na nossa cidade, a gente se reuniu à noite para comemorar. E eu me lembro até hoje, eu segurando na mão do meu pai, naquela caminhada de manifestação, vibrando porque a nossa cidade estava nascendo. Que lindo! Então, isso até me emociona e é muito marcante na minha vida. É o primeiro sinal, assim, de que a gente podia caminhar, Podia de que a ser gente capaz. podia criar, de que a gente podia trabalhar junto e ver uma cidade melhor, né? É a cidade do meu coração, a cidade onde eu pude desenvolver todas as minhas habilidades, as minhas capacidades, a cidade onde eu descobri o que eu deveria fazer na vida. Então, eu vivi como professora, logo como recém-formada, eu assumi uma classe ali na EMEI Dom Bosco. Quem é dessa época vai se lembrar. A EMEI Dom Bosco fica ali na Rua Itália, ficava, agora é uma outra entidade que funciona lá. E ali foi a minha primeira experiência como professora recém-formada. Peguei uma classe, me atuei numa classe de crianças, né, de educação infantil. Depois, mais ou menos nessa época, 62, 61, 62, 1961 e 2, abriu-se a Escola de Comércio, que também foi famosa na época, e fui convidada para dar aula na Escola de Comércio. Então, eu dava aula para adultos, para jovens e adultos, e como existiu a partir daí aquele curso de admissão que eu citei,
eu dava aula para os adultos que queriam entrar, fazer o ginásio, né? Seguia os seus estudos. Então, a gente trabalhava nessa área com os adultos. Então, Valinhos sempre foi muito significativo para mim, é a minha vida, eu moro aqui e vibro com tudo que acontece aqui. E também sinto tristeza quando as coisas não são muito boas. E a gente pede a Deus sempre que Valinhos cumpra o seu destino, né, de cidade próspera, trabalhadora, honesta, feliz, que tem um povo vibrante, que cultiva a nossa fruta, que marca, né, o nosso município no Brasil e no mundo, o figo roxo de Valinhos, que a gente pode encontrar na Europa, em qualquer país, mas que ele veio daqui, do trabalho do agricultor. Então, isso é que faz a gente vibrar muito, de ser valinhense. Olha, o que me preocupa muito quando eu falo em futuras gerações é a memória histórica. Se a gente não garantir que as novas e futuras gerações tenham acesso àquilo que aconteceu antes, e se eu estou vivendo hoje esse progresso, essa alegria, essa tecnologia, é porque alguém veio antes de mim e pôde trabalhar, e pôde criar, e pôde pensar, e pôde agir sobre isso. Então, a minha mensagem é que a gente nunca se esqueça de como as coisas começaram, que pessoas estavam naquela época e que estão proporcionando para a gente um presente como hoje a gente tem, e um futuro que as gerações vão ter, né, galgadas, pautadas nesse chão aqui, que aconteceu, que foi fruto de muito trabalho, de muito empenho, de muita vida de muitas pessoas. Então, a minha mensagem é essa, né? Que as gerações futuras, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, os que estão aqui, os que virão, que eles se lembrem sempre de se perguntar, mas sempre foi assim? Como isso que a gente está fazendo agora sempre foi assim ou foi diferente? Como foi o começo disso, começo daquilo? Então, que haja essa postura, né, de valorização e de descoberta do que veio antes. É essa a minha mensagem. Maria Bete Manfrim. Nasci na Fazenda Bela Vista, pertence a Vinhedo. Foi 3 de abril de 1925 nasci. Fiz 100 anos, fui costureira há muito tempo. Eu vim de lá muito pequenininha, né? A minha idade é quase 100, porque vim beber. Foi muito boa, vivi no sítio do meu avô. A gente lá no sítio, subir em árvore, brincar, foi muito bom. Amava a minha avó. Ela também me amava, viu? Eu sou a neta mais velha dele. Eu gostava muito das festas de São Sebastião. Mas depois que eu mudei aqui para a vila, comecei a participar construir uma igreja com festas, né? E a gente participei em todas as festas que tiver vendendo para ajudar no dinheiro para fazer a igreja. Eu tenho a festa dos Vicentinos, porque fui Vicentina há 50 anos. E aí a festa, a gente fazia no Natal, e adorava fazer as roupinhas para as crianças. Os pobres vinham tudo em roupa nova, porque eu tinha equipe de costura também. Então a gente trabalhava muito, cansava, porque a gente trazia toda a família aqui, a festa era atrás da igreja. Era muito bonito, sabe? Já era na igreja de Santana? Já era nossa. Ainda existe, né? Eu que estou afastada já. Sim. 2 anos que eu estou afastada. Eu ia de moleta e tudo, mas agora não dá mais. Olha, eu gostava muito de São Sebastião, que eu me casei lá. Meus filhos todos foram batizados lá, né? Mas agora eu prefiro a Vila Santana, porque 50 anos que eu participava da missa, tudo. A senhora gosta da Vila? Só agora que eu estou afastada. Certo.
A gente tem tantas coisas para falar, né? Mas não lembro, muita história não lembro. E para a senhora, qual a importância de Valinhos hoje? Olha, eu amo Valinhos. A gente ama de coração, né? Para mim não tem outra cidade igual. A senhora se casou aqui, teve os filhos? Todos batizados aqui, né? Eu acho que poderia mudar um pouco, melhorar um pouco mais, né? A mocidade, aí tem muita gente que se joga na droga, essas coisas. Devia de ter um jeito de melhorar nessa parte, né? Não tivesse um jeito de fazer com que eles melhorassem, né? Sim. Mas tá tão difícil, né? Sei. Minha vida tem muitas coisas, né? Mas que me lembro da infância era no sítio mesmo, né? Subia em árvore, brincava. Tinha meus avós que me adoravam, eu era a primeira neta, né? Eu era muito bajulada, nossa. Lembro até hoje, às vezes fico aqui sozinha e fico lembrando que eles, nossa, eu era tudo para eles. Porque o lado do meu pai era italiano. Meu pai veio da Itália. Aliás, ele nasceu, foi para a Itália com 1 ano, depois ele voltou só com 6 anos. Então ele era italiano, falava tudo, documentos, tudo italiano. Eu gostava muito da mãe dele, que era minha avó, mas ela falava só italiano. Mas eu amava também a minha avó. E eu, no começo não, mas depois que eu tinha 10 anos, já entendia tudo que ela falava. E a senhora respondia na língua Respondia na língua dela. Até hoje, eu com meu genro, ele fala, ele ensina italiano. Ele me fala em italiano, eu respondo tudo em italiano. É conhecido como Titi Stopiglia, né? Que ele foi da Casa da Cultura. Mas ele chama Antônio Stopiglia. Dona Maria, foi um prazer conhecer a senhora, Ah, poder obrigada. fazer essa entrevista com a senhora. Obrigado. Maria Salas Piva, 87, Buritama, estado de São Paulo. Dono de casa mesmo. Trabalhei muito na lavoura, antes de casar, de moça. Meu serviço era da lavoura, né? Carpir, fazer tudo. Tudo que diz de roça, fazia. Quanto tempo a senhora vive aqui em Valinhos, Dona Maria? 50 anos. A minha infância foi meio difícil, né? Pobre, não tinha muita coisa, tinha que ajudar na roça desde criança, ajudar minha mãe, lavar roupa, tudo isso daí nós fazia. Porque nós era um monte de gente. Minha mãe teve 10 filhos e nós somos a mais velha, e eu tenho 4 mais velhos, e nós enfrentava a lavoura, nós fazia tudo. Sou gêmea, mas a minha irmã gêmea Deus já levou. Nossa, mas foi uma vida muito difícil. Para ir na cidade, levava mais de 1 hora nós ir na escola. Quando eu entrei na escola, com 10 anos, meu pai fez nós ir na escola, porque lá na cidade não tinha. Aí foi até o Demar de Barro, aquela época, né? Que ele que colocou uma escola lá. Aí todo mundo foi. Toda a turma de lá da roça, todo mundo, era aquele monte de moçaiada ir para a escola. Meu pai falava assim, não, tem que ir na escola para aprender. E aí aquela turma de... Eu tirei diploma com 14 anos. Nossa, meu pai não queria deixar todo mundo saber das coisas. Ele era muito, assim, ensinar a gente, sabe? Aqui, muitas vezes a gente ia no cinema, que era lá embaixo, né? A gente gostava muito, e participar das coisas da cidade. Que tocava no sítio, nas fazendas, faziam festa. Era muito gostoso de participar. E na missa, né? A gente ia muito na missa, né? Festa junina. É coisa muito... A senhora gostava bastante. Nossa Senhora, a gente até participava muito, né, dessas coisas. Acho que tinha uns parentes da senhora que tocavam. Tocava. Era 2 cunhados meus que tocavam, e o meu marido tocava.
Então, fazia aquela festa, né? Ia em muito lugar tocar, né? Forró, essas coisas. Foi muito divertido. Eu ia na festa do Figo tocar também, festa junina também. Foi muito divertido. E eu gostaria muito de continuar essas coisas boas, essas coisas bonitas, né? É muito coisa que distrai muita gente. Eu acho que é uma coisa importante, né? Tá. Que nem fala lá o coreto lá, que era tão gostoso. Nossa, eu já participei em vários lugares que tem coreto. E olha, lá esqueci a cidade, tem o coreto. Então, eles fizeram em volta, fizeram tudo limpo assim para a turma dançar em volta e o sanfoneiro lá no... Era coisa muito legal. E aqui tiraram, né? Agora eu vou muito na casa dos meus filhos, né? Vou passear com eles muito. Tenho 3 filhos e cada domingo eu vou na casa de um. Sei. Sabe? E é isso daí, a gente, né? Coisa curiosa. Isso daí que é mais difícil. Ir nas festas, dançar. Eu dancei demais. E não esqueço dos tempos que eu estava aqui. A gente gostava muito de sair. Nós ia dançar muito no salão. Aproveitei muito bem a minha vida e sempre gostei, né? Essa parte a senhora gostava bastante, né? Gostava. Nossa, era a minha festa de coração mesmo, né? São Sebastião. Outro que eu gostava muito é de Santo Reis. Aqui não tem, né? Mas lá onde eu morava era Santo Reis, que coisa mais linda do mundo. Eu gostei muito disso aí. Eu acho que a gente vê que tem que, como diz, cada vez melhorar mais, né? Melhorar mais para o povo. E é coisa muito boa, porque a gente precisa das coisas bonitas, melhorar, né? A gente participa de tudo, né? Porque a cidade tem que estar bem preservada, né? Bonita, e todo mundo, inclusive até eu estava lendo no celular, que Valinhos está uma cidade muito preferência de Valinhos, que está uma cidade muito, sabe, coisas bonitas, muito boa cidade. Então a gente gosta, né? As coisas cada vez melhorar mais, né? Para as crianças que vem vindo aí, ter um futuro melhor, tem umas coisas, né? Acho, digo assim, porque a gente vai esperar a coisa melhor, né? Porque eu sou muito de querer preservar as coisas. Eu acho ruim quando não tem as coisas certas, sabe? Né, a rua aqui também. Tanto que a gente luta para ter a rua boa. Nossa, a gente gosta dessas coisas boas, né? Que esses que vêm, que nem meu neto, meu bisneto, neto, bisneto, né? Já vai vir 7 bisnetos. Então, a gente quer ver que eles vêm num tempo bom, que fica, né? Que eles aproveitam bem do melhor, né? Eu queria dizer meus parabéns para dona Mercedes, né? Já vai fazer 100 anos. Vai fazer 100 anos, então, né, precisa dar uma festa para ela. Obrigada, dona Maria. De nada, obrigada a você, viu? Valdemar Pera, 86 anos, Valinhos. Eu fui funcionário público, certo? Durante 35 anos e depois eu passei a dar contribuição lá no Recanto dos Velhinhos por mais 40 anos e hoje eu acompanho a evolução da minha família aqui
e de longe os acontecimentos da nossa cidade. A minha infância, eu tive uma infância da escola. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e iniciei lá no escritório São Luís, que era de propriedade do Jerônimo Alves Correia, e lá eu permaneci em companhia dos mais antigos, né? E depois eu passei para a prefeitura. E aí acompanhei a prefeitura em várias funções, tal, e tive a oportunidade de acompanhar o crescimento da cidade desde os primeiros tempos, né? Aposentei como funcionário público, 35 anos. Eu sempre tive a oportunidade de morar na mesma casa, coisa rara e é um privilégio dos nossos tempos passados. Eu morava na rua Silvio Concon, hoje Silvio Concon, número 38. A minha casa sempre deu frente para a rua 13 de Maio, mas depois abriu a rua e ficou Silvio Concon. Olha, eu tive uma vida, desde pequeno, eu fui marianinho na igreja de São Sebastião, e o padre Bruno sempre teve a oportunidade de exercer uma liderança muito forte. E eu acompanhei a festa do Figo durante muitos anos, e depois, quando funcionário, eu tive a oportunidade também de integrar a comissão organizadora da festa por muitos anos também. E com isso eu acompanhei toda essa evolução e tive a oportunidade de manter um relacionamento muito amistoso com todos os fruticultores, né, que produziam figo, maçã, uva, da qual no passado Valinhos era uma cidade expressão desse campo. É uma cidade produtora, fazia parte do Cinturão Verde de São Paulo. Através da Festa do Figo, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muita autoridade, de participar de programas de televisão, de rádio, por necessidade, porque aquele ímpeto de valiense, com vontade de somar nas coisas positivas, sempre nos foi aquela chama que a gente aprendeu a cultivar, né? O interesse da participação. A tradição antiga que eu gostaria de ter preservado era o relacionamento amistoso das pessoas. As famílias tinham uma casa humilde, cujo o piso era de tijolo, aquele tijolo lavado que sobrava água quando você lavava com a vassoura. Mas as casas antigas recebiam todos de portas abertas. Você adentrava uma casa, se fosse em lugar, você era recebido com sorriso e com café. Quer dizer, você granjeava uma amizade assim, na hora. E isso é uma recordação que eu tenho, quer dizer, era uma amizade aquecida. Olha, eu aprendi a gostar de Valinhos porque eu frequentei a Fonte Sônia, no auge da Fonte Sônia, onde aqueles empregados da Fonte Sônia, eles tinham um zelo pela Fonte Sônia, que quando alguém, um menino, ameaçava de sentar na grama, o velhinho lá que cuidava do jardim levantava os braços, na época do Aldino Bartolo, que realmente era um cartão postal de Valinhos e que trazia muito orgulho para Valinhos, né? Eu me lembro quando houve a campanha para asfaltar a estrada que liga a Anhanguera até a Fonte Sônia. Foi uma verdadeira conquista para a cidade, porque nós tínhamos uma cidade pobre, correto? Que graças àquela vontade do trabalho e o chazinho da vovó, ninguém ficava doente. Dificilmente as pessoas eram acudidas lá pela Casa de Saúde de Campinas, né? O Círculo Italiano, correto?
Mas eu me lembro com muita satisfação o futebol que nós tínhamos, as convivências que nós tínhamos, especialmente quando muitos se vestiam uma camisa sem jogar, ia lá no Valiense e chutava a bola, certo, de qualquer jeito, naquela comunhão, né? E onde nós tínhamos um time de futebol respeitável que atraía a atenção da comunidade. Então aí você via as famílias mais antigas, Von Zub, Espadácia, e uma série de pessoas que faziam parte desse elenco de profissionais, o que fazia com que as tardes e domingo fossem relacionadas com a comunidade. Como na época do meu pai, ele me dizia que a raia que acontecia lá na Boa Esperança, né, que ligava lá as terras do Angarten, dos Von Zub, atraía quase metade da cidade. Não é do meu tempo, mas eram aquelas coisas positivas que nós tínhamos. E nós éramos felizes com isso. Por quê? Porque havia uma participação comunitária muito efetiva. Todos. Tanto a moça ia no campo de futebol, a busca, seu namorado estava dando um chute na bola. E com isso o congraçamento acontecia. Bom, eu vivi na cidade eu tive várias oportunidades de participar de muitos fatos, mas uma coisa que sempre me vem na cabeça, que o Espadácia, prefeito, eu era tesoureiro da prefeitura naquela época, e o Espadácia, naquele afã de dotar a cidade de um hospital, o primeiro relacionamento que ele teve foi José Milani Júnior. E com o correr do tempo, ele conseguiu que o José Milani Júnior entregasse para ele um cheque. Era um cheque bem expressivo, era 1 milhão de cruzeiro. E esse cheque era do Banco Comercial do Estado de São Paulo. E a estampa do cheque tinha o monumento de São Paulo lá, certo? Do cavalo lá na estampa do cheque. E o Espadácia, para todos que fossem na prefeitura, que ele vendia a ideia de se fazer um hospital, ele mandava eu no cofre pegar o cheque e levar lá para ele. Ele pegava e falava assim, olha, está aqui a primeira parte, só falta a sua participação. E com isso ele conseguiu amealhar pessoas que deram apoio e surgiu a Santa Casa. Então é um pequeno fato que eu não esqueço, certo? Que me marcou muito. O fato histórico relevante foi a inauguração pelo governador Garcês, juntamente, que se fez presente aqui com o diretor dos Diários Associados, jornalista X Chateaubriand, o tio Candinho Fontoura e mais autoridades que marcaram a inauguração dessa casa que servia leite para as crianças. E foi de uma importância capital, onde o Dr. Silvio Antoniazzi era um médico que atendia todas as crianças daquela região. Essa iniciativa foi uma iniciativa do Celani, Ferruccio Celani, apoiado pelo padre Bruno, porque houve uma campanha nacional de apoio às crianças e Valinhos entrou nessa campanha através do Celani, né? O Celani fez a doação do terreno, construiu o prédio e convocou o Estado para dar continuidade. Então o Celani foi uma pessoa assim dotada de uma visão humanista muito profunda, numa época que a cidade carecia de tudo. Nós não tínhamos nem postos de saúde. Então é um fato que foi relevante na vida de muitas famílias
de nossa cidade. Foi na época de 1953, 52, 53. Então, o Estado promoveu essa campanha de desenvolver em cada município um posto de saúde para as crianças, posto de puericultura. E Valinhos abraçou essa causa através do Celane, com apoio do Padre Bruno. E esse imóvel hoje está aí, situado na Rua Itália, né? Marcando esse fato tão importante na vida da nossa cidade. Bom, Valinhos, hoje está atingindo uma dimensão que até nos espanta. O crescimento físico da cidade está se expandindo de uma maneira muito rápida. Aí você vê esses prédios que a gente sonhava antigamente, né? Estão aí plantados em quase todos os lugares. Uma população que já atinge um número bastante expressivo. E eu volto para trás daquela cidade que nós tínhamos 8.000 habitantes, que era um verdadeiro paraíso e que nós não sabíamos. Nós morávamos no paraíso e nós não tínhamos a dimensão desse paraíso. Até que pessoas de fora começaram a soprar no nosso ouvido que a cidade deveria crescer. Agora eu pergunto para você, naquela época nós tínhamos já Gessi, Rigesa, Cartunifício e Ayrton. Quer dizer, não tinha mais necessidade de nada. Nós éramos uma cidade rica, onde a fruticultura carreava um dinheiro muito marcante para a cidade. As indústrias ofereciam empregos a todos. Não tínhamos nenhum tipo de encrenca, assim, de problema social. Então, qual era as saudades que eu tenho? Daquela cidade abençoada, que nós temos o nosso padroeiro São Sebastião. Todos tinham uma fé autêntica, uma fé simples no Altíssimo. Não era uma fé fabricada, era uma fé do coração, que as nossas mães, graças a Deus, nos ensinavam desde o começo a perseguir esse caminho de devoção ao sagrado. A cidade é um campo que está de portas abertas para receber a todos. E que os futuros moradores, eles têm que olhar mais pela parte do amor ao próximo, do respeito às pessoas, da valorização dos acontecimentos do passado. Porque uma cidade que se esquece do passado não tem perspectiva muito animadora no futuro. Porque eu admiro cada família que lutava nessas propriedades agrícolas, porque elas não tinham ajuda de ninguém. Aqui em Valinhos nós não tínhamos posto de saúde, nós tínhamos apenas Grupo Escolar Antônio Alves Aranha, que era o grande patrimônio da cidade. Através dele, nós aprendemos muitas coisas com aquelas dedicadas professoras. Então, eu acredito que essa geração nova, eles têm que trilhar um caminho que não seja marcado tanto pela indiferença, que tem que ser uma parte olhada com muito carinho para o próximo, porque nós somos hoje a pérola de Deus na Terra. Deus criou nós com tanto amor, que nós temos que ter um destino assim de ser responsável por todos.